E aí, você tem ideia de como num set você se comunica com o seu ator? Então vamos lá. Bem-vindos ao Silêncio Set, meu nome é Pablo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conversar com os atores no set, ou até antes de ir pro set. Lembra sempre que tudo que eu tô falando aqui é o que funciona pra mim. Na minha carreira, eu agi dessa forma e me ajudou sempre tive bons resultados fazendo e me comunicando com os atores da forma que eu vou falar pra vocês agora. Bom, mas vamos lá. O diálogo com o ator no set, na verdade, começa muito antes do set. Então, como diretor, eu gosto de discutir muito o meu texto com os atores bem antes do primeiro ensaio. E uma das coisas que eu julgo mais importante é que os atores tenham solidificado a construção da personagem. Quem são essas pessoas que estão vivendo essa história que a gente vai gravar? Se eles não tiverem isso muito bem claro, não tem como, na minha opinião, sair um filme bacana. Tem que lembrar que os atores são a principal vitrine do teu filme. Eles são basicamente o que vai aparecer na frente da câmera. Então, por mais que você tenha um trabalho de fotografia excelente, um trabalho de edição excelente e até um trabalho de arte excelente e um roteiro excelente e tudo excelente, se o trabalho com os atores não for muito bem, minuciosamente trabalhado, o risco de você ter uma história meio desinteressante para a audiência é bem grande. Para ter certeza que os seus atores estão íntimos das personagens, o legal é explorar com eles como essas personagens falam, como elas andam, como é o corpo delas, como elas se vestem e aí por diante. Obviamente você, por exemplo, na coisa do figurino, como elas se vestem, você vai ter que discutir isso também em conjunto com a direção de arte, com o figurinista, para você entender exatamente como essa personagem vai se comportar. Cinema é uma coisa que faz junto, né? Então, sempre discutindo em conjunto. Uma coisa que me ajuda quando eu vou atuar, ou que ajudou já muitos atores com os quais eu trabalhei, foi a adição de objetos de cena para as personagens especificamente. E isso pode ser um colar, um pingente que é muito importante para aquela personagem, pode ser algum objeto que eles carregam sempre com eles no bolso, pode nem aparecer, mas são coisas que ajudam a personagem a ser vivenciada, a ser vivida pelo ator na cena. Logo antes de gravar, você já tem claro a construção das personagens, quem são aquelas pessoas. Então é legal até mesmo porque a gente nem sempre vai gravar o filme de uma maneira cronológica. É interessante você passar com os atores, antes das cenas, quais são os antecedentes daquela cena. Você vai gravar, por exemplo, a cena que a gente gravou nesse outro vídeo que está ali no cantinho e tem que discutir com as personagens de onde elas estão vindo, o que elas fizeram no dia anterior, ou até mesmo qual foi a cena anterior, que veio logo antes dessa que vai ser gravada agora. Isso ajuda seus atores a sentirem as coisas que eles tinham que sentir antes de chegar naquela cena, para eles sentirem o que eles têm que sentir naquela cena. Faz sentido? E, na minha opinião, a cena fica muito mais verdadeira, que é uma palavra-chave dentro dos meus trabalhos como diretor e como ator, pelo menos. Eu tenho que ver verdade, eu tenho que acreditar no que eu estou vendo. Então, depois que a gente discutiu os antecedentes de cena e aquilo ficou bem claro para todo mundo, é interessante chamar a personagem. Depende daí do jeito que seus atores atuam, qual é a escola de atuação deles, mas é interessante ter um tempo para eles relaxarem, conseguirem chamar ou evocar as personagens para ocupar o corpo deles ali. Eu sei que parece meio papo de maluco, mas é isso aí. Isso ajuda muito, pelo menos para mim, me ajuda muito a, de novo, ver verdade na cena. Outra coisa interessante de se fazer também, antes de gravar a cena, é traçar os objetivos dessa cena. Significa você entender, junto com os atores, quais são os objetivos, primeiro, da cena, o que aquela cena tem que causar, mostrar, fazer a audiência sentir, ou causar até mesmo no protagonista, nas personagens que estão na cena. E outra coisa é entender quais são os objetivos das personagens nessa cena. Então, por exemplo, na cena que a gente gravou, que eu exemplifiquei, o objetivo de uma personagem era convidar outra personagem para trabalhar junto na equipe
mas ainda com quê de insegurança, porque tinha muita responsabilidade da empresa caindo em cima daquela personagem. O objetivo da outra personagem já era tá lá para meio que celebrar, porque ela tinha certeza que tinha conseguido emprego e que estava tudo bem, mas aí depois virou um objetivo de tipo, agora eu tenho que provar para esse meu amigo, para essa pessoa que está me dando esse emprego, que eu sou capaz de fazer e eu não vou decepcioná-lo. Enfim, são exemplos aí de objetivos a ser respeitados e traçados para a cena ter razão de existir. E ainda nesse tópico de traçar objetivos e traçar a cena como um todo, é interessante você lembrar, e lembrar os seus atores também, de que as falas e os diálogos não estão só lá para ser decorados e reproduzidos na hora que você tem a sua deixa. Na minha opinião, ninguém no mundo real vive com o roteiro na mão, lendo a próxima fala quando a deixa chega. Então, no meu filme, quando eu estou gravando uma cena, eu vou querer a mesma autenticidade dos meus atores. Então, eles têm que entender o porquê que eles estão falando aquilo. E isso vai diretamente de encontro aos objetivos que foram traçados da cena. Por que eu estou falando isso? Por que minha personagem está falando isso desse jeito? Porque eu senti alguma coisa? Porque eu concordei ou não concordei com o que me foi dito agora? Uma coisa legal de se falar para os seus atores é que o bom ator, ele não fala, ele ouve. Reação é muito mais importante do que ação na maioria das vezes. Claro, tem muitos exercícios que a gente pode fazer para ajudar os atores a chegarem nos objetivos que a gente tem que chegar, mas isso aí vai depender, como eu falei mais cedo, nas escolas de cada ator, nas métodos que eles vão utilizar para conseguir viver a cena na personagem do jeito que, enfim, as pessoas acham melhor. Como eu falei, as dicas que eu dei aqui são coisas que funcionam muito bem para mim, para os meus métodos de atuação e direção. Caso você tenha alguma dica interessante para dar, principalmente nessa coisa de improviso, de vamos gravar uma cena aqui, deixa aí embaixo nos comentários e vamos conversar sobre isso, vamos discutir, trocar experiências. Se você se interessou por esse assunto e quer que eu discorra um pouco mais sobre exercícios que eu uso com os meus atores na hora de gravar, deixa um comentário aí embaixo pedindo esse vídeo, que eu faço esse vídeo para você. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, e se você viu o vídeo até o final, meu muito obrigado, e compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você acha que poderia utilizar alguma informação que está aqui. E agora que você já sabe como conversar com seus atores e como fazer e preparar uma cena, por que você não vai lá e grava? Vai lá!